conversar normal, né? Nem se preocupe, não. Já estamos ao vivo aqui. Não aparecendo pra mim. Agora sim. Vou atualizar. Atualiza. Ah, não tá muito direto. Lá no compartilhar também. Como é que eu faço aqui? Só... Aí não vai precisar do auxílio que eu anote alguma coisa pra você, pra dar uma olhada? Eu não acredito. Não é? Epa, tá. Eu sou do tempo do pão correr. Só uma DVD que eu tô marcando. Eu boto é todo mundo. Bote todinho. Coloque o nome que tem. Oi, Ícaro. Beleza? Tem 1.000 quantas pessoas? 4 pessoas assistindo já. 5. Ixi, vai ser recorde de audiência, viu? Esse negócio já tá com 5 pessoas. Assim, tem um bocado. É porque o Instagram do grupo a gente fez recente, a gente fez no ano passado. Então a gente ainda não tá com muitos seguidores. E aí acaba que isso influencia, né? Por exemplo, até no mês passado tinha gente questionando se o Instagram era realmente do grupo ou se seria tipo um golpe, alguma coisa do tipo. Só que aí, sim. Acho que é mais ou menos, né? Essa vai na expectativa. O que é que tá vendo? Acho que é mais ou menos. Vamos começar? Agora sim. Quem quiser pode fazer perguntas no nosso entrevistado. Gente, a gente está ao vivo, só mesmo para guardar as imagens do vídeo, mostrar, fazer divulgação, essas coisas. E aí, o que acontece? Esse vídeo vai ficar temporariamente durante um tempo. E aí, quando for feito realmente o lançamento, é que a gente vai tirar ele do ar e vai colocar só nas plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Google Podcast. E hoje, a gente está entrevistando o Vitor, certo? Só para lembrar ao nosso público que esse podcast está sendo apoiado pelo 12º edital de incentivo às artes, pela lei 18.012 de 1º de abril de 2022, certo? E é uma honra, sim, ter você, Vitor, porque todos os lugares que eu fui, sempre de boates, essas coisas, eu sempre te vejo participando. E aí você tem um grande alcance no número LGBT, né, LGBTQIA+. Tem mais letras aí, mas eu não vou lembrar de todas agora. E aí, Vitor? Oi, fala o quê? Se apresenta, sim, nosso público. Estou chegando lá. Pois é, Pedro, também concordo com você, tá a melhor, né? Nos shows eu só falto morrer de rir. E assim, eu não vou falar tanto, né? O Vitor, eu sempre vejo como Tabata no show. E hoje eu estou tendo a honra assim, de tê-lo aqui sem a Tabata. E aí eu queria perguntar para ti. Queria pedir. Vitor, se apresenta pra gente, fala quem é você, sobre o seu personagem, alguma coisa do tipo. Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vai depender da hora que você estiver escutando ou assistindo esse podcast, né? Nosso podcast ou videocast. Eu sou Vitor Finterman,
né? E dou vida ao personagem Tabata, Diva do Riso, que tem 18 anos no mercado. Foi algo que eu nunca imaginei que um dia eu fosse ser um humorista, porque fora isso eu sou uma pessoa muito tímida. Assim, para quem eu não conheço, eu sou altamente tímido. Para quem eu conheço, né, eu tenho aquela amizade, eu já tenho um certo grau de intimidade, né, eu brinco e tudo, mas sempre com intimidade. Até para ter algum relacionamento, alguma coisa, eu já fico meio tímido. Também durante a minha vida toda eu sempre sofri preconceito também devido, não pela orientação sexual, e sim pelo fato de eu ter deficiência visual, né, que eu tenho desvio, tenho estrabismo nos olhos, e desde criança eu sempre sofri bullying por conta disso, né? E passasse o tempo, quando eu cheguei na minha maioridade, eu comecei a ter amizade com pessoas que mostraram para mim que o fato do meu problema visual não interferia na pessoa que eu sou, né? E eu comecei a me ver de forma diferente. Foi uma injeção de ânimo onde fez eu ter voz e vez e amar a mim mesmo, né? E hoje está aí. Eu nunca imaginei, mas consegui fazer a Tabata dentro do movimento junino. Então ela começou no movimento junino. Como é que foi isso? Eu moro no Joaquim Távora, né, aqui em Fortaleza. Joaquim Távora, para quem não conhece, ali um pouco Aldeota ali. Aí o que é que acontece? Lá, eu desde criança sempre dancei muito, eu sempre apanhava até do meu pai, dançando a Xuxa. Cantava todas as coreografias. Quem dançou a Xuxa, né? Quem nunca dançou a Xuxa? Eu no quintal de casa dançando a Xuxa, imitando a Xuxa, né? Quando eu me virei, que a Xuxa dizia que ia pra nave, né? Dar o selinho, a marquinha, né? Eu beijava a parede, né? No quintal. Quando eu disse, gente, até amanhã, quando eu virei, meu pai tava na porta do quintal, é a Xuxa. Aí eu apanhei por causa disso. Mas quem nunca apanhou me imitando a Xuxa, né? Isso aconteceu comigo. Eu sempre dançava, sempre ia à praia, né? Tinha umas barracas na Praia da Cultura que era escândalo, que era um luxo, né? Como diz na tábua. Eu sempre ia, dia de domingo, tinha samba, era samba, tinha que cantar essas bandas todo dia, eu dançava, fazia amizade com eles todo dia, substituía até mesmo os dançarinos das bandas. Aí sempre tive o dom de dançar no colégio, né? Sempre dançava e tudo, gincana, essas coisas. Aí quando eu conheci uma quadrilha junina, né, lá do bairro que se chamava Junina São José, porque eu conheci uma quadrilha, porque no bairro que eu moro existiam 3 quadrilhas, que era a Mandacaru, era muito conhecida há anos e anos, tinha a Junina São José e tinha a Rainha do Agreste. Eu tive a oportunidade de conhecer os integrantes da Junina São José, e foi uma quadrilha que eu ficava só assistindo, não conhecia ninguém, ia só para assistir. E quando a quadrilha começou a sair dos festivais, teve uma vez que um brincante não pôde ir. Aí uma amiga minha, que eu ia sempre com ela para assistir o ensaio da quadrilha, ela pegou e disse assim, chama o Vitor, que o Vitor sabe os passos tudinho. E eu dancei quadrilha sem nunca ter ensaiado, primeira vez. Primeiro ano foi em 1998, ela é bem novinha. Bem novinha, cheirando a leite. Aí ali eu dancei, aí dali eu não parei mais, né? No tempo aí comecei a ter amizade com os outros LGBTs que tinha na quadrilha. Movimento junino, se não tiver LGBT no meio, não é movimento junino, porque as bichas que reinam. Até as rachadas, né, as mulheres que fazem parte do movimento junino, aí elas idolatram os LGBT, né, as monas, porque elas se identificam, a gente além, muitos dos LGBTs, o que eles não fazem deles, eles querem fazer nas meninas das quadrilhas, né, fazendo com que elas virem uma modelo. Os LGBT têm as damas, né, das quadrilhas como um manequim, uma boneca que eles podem fazer
E acontece, não é à toa que nós aqui do Ceará somos o maior movimento junino do Brasil. Aí dali eu surgi no casamento junino de quadrilha. Eu comecei, tinha um rapaz que hoje infelizmente está no céu, que é o Francisco de Assis, que era conhecido como Painho, né, que fazia parte da Junina São José, que fazia os casamentos da quadrilha e ele me colocava. Quando eu comecei o meu primeiro casamento junino, o primeiro casamento junino que eu participei, quem escreveu foi um grande teatrólogo que é o Dejolino Lucas, né, que é o grande teatrólogo da TVC Ceará. E eu lembro como fosse hoje que o primeiro papel de casamento que eu fiz um idoso que tomava umas pílulas de Viagra no tempo e nem bamba ficava. Era desse jeito, eu dizia. Era só isso a minha fala. Aí quando o Francisco de Assis começou a fazer esse casamento, eu já tinha mais intimidade, você vai fazer os papéis de mulher, de mona, de tudo. Vai fazer empregada, fazer até a extinta Paloma da Perninha, que era, muita gente conhecia no movimento LGBT, muita gente conhecia a Paloma, que era uma que tinha uma deficiência na perna, que ela andava, mas era conhecida nacionalmente, a Paloma, né? E eu fazia, aí dali eu participei em 2005, eu participei do Festival de Casamento Junino do Teatro José de Alencar. E lá, dentre quadrilhas do Ceará e grupos teatrais do teatro, lá do José de Alencar, que fazia arte cênica, eu fui eleito melhor ator de casamento junino. Ainda ali o Ricardo Johnny, do Miss Gay Ceará, me viu e me chamou para eu ser a garota do Merchan. Garota do Merchan, que era a garota propaganda do concurso Miss Gay Ceará. E eu fui, que no tempo era no Oasis, lá na Santos Dumont, na Boate Oasis, onde anos e anos eu ia mais para fazer a decoração do evento. E nesse ano eu fui, em 2005, eu fui como artista. Eu nunca tinha pisado num palco de uma boate, pra mim era tudo muito novo, todo emprestado, tá? Era um sapato da quadrilha, emprestado de uma brincante, um vestido péricles e dourado, que é um grande estilista daqui de Fortaleza, me fez esse vestido. A peruca foi o próprio Ricardo Johnny que me deu uma chanelzinha pra eu parecia a Ana Paula Padrão, no tempo do Jornal da Globo. Né? Aí ali eu surgi, porque a garota do Merchan era somente aquela pessoa que ia falar as propagandas, os patrocinadores do evento. Eu entrava só para falar do patrocinador do evento. Mas nós criamos uma forma engraçada. Nós pegamos uma arara e fizemos vários cartazes de todos os patrocinadores com os telefones, os contatos. Sim. E eu entrava com essa arara, toda sem óculos, cega. Entrava com essa arara e dizia, tinha uma sauna que patrocinava. Se você é uma bicha a vapor, que entra na sauna a vapor e pá, o povo já começava a rir. Então, eu dizia, quando eu falava o endereço, era numa avenida, eu dizia, a sauna fica situada na Avenue, tal. Aí quando tinha 2 números de contato, eu dizia, se você quiser melhores informações, ligue para o número, tal. Se tiver ocupado, liga para esse outro número aqui, tal. E se tiver ocupado, liga só amanhã. Daí começou a brincadeira, né? Aí quando eu saía, que as misses iam participar e tudo, quando o Ricardo dizia, agora vamos chamar de novo a garota do Merchan, todo mundo, as pessoas nos... Pronto. Aí, o que aconteceu? As pessoas esperavam, no ano, as pessoas sabiam quem era a garota do Merchan e não sabiam quem era a Miss Ceará. No dia seguinte eu já tinha show marcado, sem nunca ter pisado num palco para fazer show. Mas foi muito bom. E aí foi aí que a Data nasceu com o Chanel. Chanelzinho totalmente diferente do que é hoje. A Tabata, ela usava... A maquiagem da Tabata era muito engraçada. Engraçado que eu digo assim, pra mim, era tão simples. A maquiagem da Tabata, eu passava uma base, que eu não sabia fazer só
passasse a base no rosto, todo melecado, aí tacava um pó compacto, aí pegava um batom. Desse batom era o batom, o próprio batom era o batom, passava nos lábios, pegava o dedo, melava no lábio e voltava na bochecha para fazer o blush, e a sombra era o batom também. E o lápis eu fazia a sobrancelha em cima da minha própria sobrancelha. Ou seja, não era uma maquiagem, não era nada. E hoje a Tabata tá. Hoje tem toda uma identidade, eu penei, mas eu consegui fazer uma identidade da Tabata, porque no meio LGBT existem muitos transformistas, né? Transformistas, todos que tem todo um estudo, tem toda uma pesquisa para ser uma linda mulher em cima do palco, uma trans ser uma bela trans e tudo, uma drag ser uma bela trans. A arte em si, ela é inspiradora, né? E eu tinha que me adaptar a isso, porque até para ser caricato, ser humorista, você tem que ter todo um estudo, tem que ter toda um visual, né? Para não ter uma poluição. Até para ser feio você não pode poluir. Né? E quem me ajudou a fazer toda a caracterização do rosto da Tabata foi o Paulo Diógenes junto com a Aurelia de Camurupim. Nossa, massa. Todas duas. E aí, figurino, essas coisas também? Aí os figurinos, eu lembro que quando eu comecei só tinha esse vestido preto. Todo canto que eu ia com esse vestido. Esse vestido eu acho que era o GPS o GPS nele já. Aí eu lembro que tinha uma transformista chamada Yolanda Champs-Élysées. Não, é o nome de um perfume, né? Yolanda Champs-Élysées, uma grande transformista no Senado, que também já foi para o andar de cima, está iluminando a gente aqui embaixo. Eu lembro que ela chegou para mim e disse assim, Tabata, eu tenho. Porque no nosso meio, no meio LGBT, os transformistas drag, os artistas, a gente não se chama por nome de homem, a gente chama pelos nomes artísticos mesmo estando desmontado. Né? Então, aí a Yolanda Champs-Élysées chegou para mim e falou assim, hoje, ela tomando a bela e boa cachaçinha dela com suco de laranja, aí pá, né? Ela acaba que eu tenho umas roupas para me dar. Aí ela me deu umas roupas, um saco de mercantil. Aí me deu umas roupas, aí eu lembro que eu usei umas perucas. Mas as roupas dela eram tão chiques que algumas combinavam e outras não. Aí também tem um humorista que se chamava Romerinho Escrachada, né, que é o Genésio Carneiro, que também me deu umas roupas que ele não usava mais, me deu. E outra pessoa também que me ajudou bastante foi o Guilhermino Benevides, que é o dono da banda Cariaca, né, que eu sempre pratiquei voleibol e ele também jogava voleibol junto comigo em frente lá à minha casa, né, que tem um espaço de lazer que proporciona, né, uma quadra de esporte. E ele chegou para mim e disse assim, Tabata, eu tenho uns figurinos para te dar. Aí eu, ai, ótimo. As pessoas sempre me prometiam, eu sempre dizia assim, tá certo. Então, graças a Deus, sempre tive essa facilidade das pessoas me ajudarem, graças a Deus, e eu sei retribuir também. Eu lembro que ele chegou para mim e disse assim, bora, entra aqui no meu carro, aí me levou lá no escritório da banda Caiaca. E quando eu cheguei lá, ele abriu o compartimento lá. Era tanta roupa, ele disse, olha, Tabata, dessa ponta da arara até lá, o que você pegar é seu. Eu lembro que eu saí com 3 sacolas cheias de roupa. E eu, menino, não vai achar ruim, não, essa aqui nem eu. E ele me fala das histórias de cada roupa. E dali eu comecei a ver o quanto é importante todo o estudo de produção e tudo. Onde eu peguei aquelas roupas, eu juntava uma peça de outra, entendeu? E comecei a criar, porque ele sempre dizia para mim, o humorista, ele tem que ser colorido. Ele pode até não ter a melhor produção, mas ele tem que ter a melhor visão, né? O visual colorido, isso alegra muito o artista. O colorido faz com que o público, só em ver aquele colorido, ele já se sente que já diz assim, poxa, ele é um humorista bom.
E ele sempre me deu essas dicas, o Guilherme. E o primeiro show que eu acabei fazendo para o público hétero foi o Chitão de Massapê. Ele me levou para o Chitão de Massapê. Aí lá eu comecei a sentir o clima de como era o show de humor no meio. Só um instante, pessoal, teve um erro aqui de gravação, mas vou corrigir agora. Só um probleminha até. Show ao vivo andar, essas Mais coisas, à frente. né? Quem sabe faz ao vivo. Vai. Pronto. Pronto, isso acontece. É Ceará. É o humor. Se não tiver, pronto, agora você. Pronto. Voltamos. A gente só levou uma queda, mas voltamos. Tombou, mas voltou. É, toda ralada. Cai mais levando. Vitor, alguém fez a pergunta por que a Tata tem essa imagem. Você falou que recebeu vários figurinos. E você também lembra, assim, pelo menos nos shows que eu assisto, nos shows que você anuncia, a caracterização das drags é algo assim bem fixo, vamos dizer assim. E já estava muito colorida. Né? Até o que você estava comentando agora há pouco. Eu tive que fugir do padrão, né? Do padrão de ser uma caricatura. Porque antigamente, antes da tableta existir, sempre se teve caricatas aqui no segmento LGBT que se vestia como transformista. Entendeu? Tinha uma boate aqui em Fortaleza que uma trans era apresentadora e ela era uma apresentadora caricata, mas ela não precisava ter uma transformação caricata no rosto, ela não precisava se caracterizar caricatamente para poder ser caricata. Então, se existe essa política que você você poderia fazer humor de mulher, né? E eu nunca me vi de transformista, assim, de transformista, que eu digo assim, me vi como uma linda mulher. Já fiz show, uma vez me botaram em cima do palco da boate, eu pela vontade de Shirley, meu nome era Shirley também. Mas assim, eu sempre me vi caricata, entendeu? Então, eu sempre me inspirei nos grandes humoristas que fazem o mesmo estilo que eu, que é a Raimundinha, né? Que é a Olivia de Camuropim, que é a Pepeta, a Regina Macaúba, todas elas que têm toda uma característica. O Ceará é conhecido como a capital do humor. E o humor no Ceará começou com caricato, com a caricatura, não é humor cara limpa, é humor caricato. Nada contra quem faz humor de stand-up, né? Cara limpa, nada contra. Mas aqui no Ceará, os grandes humoristas que fazem cara limpa, ele tem toda uma indumentária. Eu percebo isso, o Zebrinho ele faz uma cara limpa, mas ele tem todo um figurino todo caricato. Como o Mexerico também tem um figurino, o Zé Modesto tem um figurino todo caricato. E os humoristas que fazem performances femininas, aqui no Ceará só funciona se for caricato, com a maquiagem extravagante, com tudo isso. Sim, pessoal, só uma informação antes de eu fazer a próxima pergunta. A gente está gravando aqui o podcast e o vídeo também diretamente do Teatro Chicanísio, certo? O Museu do Humor Cearense. Fica aqui na avenida da universidade e aí o número depois alguém vai postar. Pra quem é LGBT, é bem pertinho da Toca do Japão. E do teatro universitário. Bem pertinho, em frente ao Teatro Universitário, né? Também. Na roquinha direto da Ranadibai. Isso. E você já se apresentou aqui, não foi? Já me apresentei aqui no Teatro Chicanísio. A primeira vez que eu pisei aqui no Teatro Chicanísio foi no Miss Gay Metropolitana, né? Onde eu, juntamente com outro humorista, que é a Flávia Fontinelli,
Humorista não, outro transformista, que ela também é caricata quando quer ser, né? É a Flávia Fontinelli. Eu, junto com ela, a gente apresentou Música Metropolitana. E eu fiz show junto com a Tati Hari também, que é uma caricata do José Walter, né? Que faz há muitos anos, né? Eu ainda era bebê, ela já fazia caricata, né? Ela é muito conhecida também na cena LGBT. Eu digo que ela é a mãe das caricatas LGBT, a Tati Hari. E depois eu vim, depois que a Havana fechou, né, e teve um concurso que tinha na Havana, que era os transformistas do ano. E teve esse concurso aqui e eu tive a oportunidade de vir também. Aqui nós tivemos o concurso. Esses dias eu estava acompanhando as tuas postagens, né? Vamos para a parte crítica da conversa. A parte pesada da história. Avenida da Universidade 2175, Teatro Chico Anísio, pessoal. É no Benfica. Lembrando que todo final de semana aqui você pode entrar, né, no Instagram do Teatro Chico Anísio e tem sempre uma programação aqui no Teatro Chico Anísio. Cada final de semana, grandes humoristas, né, vêm fazer stand-up, vários espetáculos são ofertados aqui no Teatro Chico Anísio. É só procurar a pessoa do Jader, né, que é o diretor. E você que está pensando também em ser humorista, tem uma veia cômica, vem pra cá, que aqui no Teatro Chico Anísio tem também oficinas de humor, né? Oficinas de humor que o Jader proporciona junto com outros humoristas aqui. Tem toda uma programação aqui no Teatro Chico Anísio. Pronto, Jader, pode depositar aí o Pix, a gente aguarda. Estou esperando, viu? A gente aguarda aqui o... É um luxo. Sim, vamos voltar agora para a parte crítica. Esses dias eu estava vendo uma postagem sua que falava sobre o descaso com os figurinos do ator, né? Que aí eu senti que tinha uma mágoa ali, você não citou nomes, não disse quem era, quem você achava que era, mas de certa forma a gente trabalha com humor também, né? Eu faço o Totaleão dentro do Crise na Rua. E aí eu também fico muito angustiado se eu ver o meu figurino jogado, né? Eu tenho uma forma de organizar, tenho uma forma de colocar, e aí a Milete, que é a nossa figurinista, ela bate na gente se a gente danificar o figurino, e aí acaba que eu também ficaria muito triste se eu chegasse num campo onde eu fosse me apresentar junto com outros grupos e pegasse o meu figurino no Pantaleão, que está acabando o TCC, se Deus quiser, e tivesse descaso, né? Colocasse, como você disse, dentro do sanitário. Foi, infelizmente, eu só não quero citar nomes de Não, forma, tudo bem. Isso aconteceu comigo no final do mês de junho, bem recente. Fui me apresentar numa casa aqui em Fortaleza e sempre quando eu termino o show, eu sempre dou uma volta no local onde eu faço show, falo com as pessoas, bato foto com as pessoas e tudo. E quando termino, eu tiro o meu figurino, mas eu não guardo logo na minha bolsa. Eu deixo ele respirando devido ao suor para não guardar, não ficar, depois quando abrir, não ficar com maus cheiros, né? Porque todo suor, né, salgado, ele abafando, ele cria um odor, né? E eu lembro que eu tinha separado tudo e fui curtir a noite. Quando eu volto, parece que tinha passado um furacão no camarim. Eu encontrei minha peruca jogada de um lado, as roupas jogadas do outro, o meu sapato, porque a Carla ela usa sapatilha, ela não usa salto. Em alguns eventos ela usa salto, mas eu uso sapatilha. E uma das minhas sapatilhas estava dentro da aparência sanitária, a aparência sanitária estava imundo. Eu tive que pegar um saco, tirar e lavar. A minha saia do show estava rasgada. Assim, porque eu sempre levo 2 figurinos, um para eu usar, se caso ter uma eventualidade, ter outro. Era do que o reserva, a saia reserva estava rasgada.
Tinha passado um furacão. Foi resolvido, graças a Deus, isso foi resolvido. São coisas que acontecem na vida do artista que isso faz com que o artista sempre ele cresça, né? Porque essas coisas podem acontecer com qualquer um, seja ele o melhor artista como o pior. É desnecessário, né? Porque o Ceará, ele abraça todo humorista, ele dá espaço. Só deixando claro que não foi artista. Né? Não foi, eu tive acesso a imagens do local e tive acesso cheguei às pessoas que fizeram isso e não foi artista. Né? Que fez só deixar claro, porque teve muitos artistas teve muita gente que banalizou achando que fossem artistas, mas não foi. Até agora, graças a Deus, nunca me aconteceu nada dessa forma, ou algo parecido que artista tinha feito, nunca. Que existe uma rivalidade entre um artista e outro, essas coisas acontecem. Mas assim, de chegar a esse ponto comigo, nunca aconteceu, não. E já chegamos ao denominador, e esse denominador já foi, tudo já foi resolvido. Que não aconteça, não. Mas... É porque é tão chato, a gente faz toda uma pesquisa, sai de casa, procura tecido, porque a Tabata usa muita malha, cetim, essas coisas, e faço toda uma pesquisa com um figurino todo, me programo para o show, gosto dos locais onde eu faço show, amo, visto a camisa nos locais onde eu faço show, e acontecer isso comigo. Né, acontecer isso com a artista, acho que ninguém espera, né? Mas tudo tem uma primeira vez. Mas que não aconteça nem a primeira vez com ninguém. A pergunta aqui está sendo feita: como se dá a pesquisa para o figurino? Como é que tu pensa assim, eu vou montar o figurino dessa forma, vou botar essa saia? É porque a tábua é uma piriguete. A tábua é uma piriguete. Se você olhar o visual da tábua, a tábua ela é uma mistura de travesti, né? De piriguete, de garota de programa, de tudo. Você mistura tudo na tábua. Forrozeira, tudo a tábua traz. Só não é ruim, né? Graças a Deus. Mas se você ver, a tábua ela é uma personagem feliz, que a Tabata não é uma senhora, né? Porque eu vejo muitas caricatas que você vê, que é uma socialite, que é uma... Não, a Tabata é uma pessoa feliz, que gosta de farra, que gosta de balada, porque se você vê o visual da Tabata, a Tabata tá pronta para ir para um forró, ir para uma festa, ir para um aniversário, entendeu? É esse o intuito da Tábua, entendeu? É fazer as pessoas, além de fazer as pessoas felizes, é dar um ar de felicidade para fazer as pessoas se jogarem. Então tem todo um estudo, dependendo do que eu faça, tem todo um estudo. A Tábua, ela muda as perucas, entendeu? Ela só não muda o rosto. Eu posso mudar as cores das sombras, entendeu? E fazer um estilo de maquiagem que não saia do perfil da Tábua até mesmo para Halloween. Eu consigo fazer uma maquiagem de Halloween dentro da maquiagem da Tábua, tá? Entendeu? Ela muda a peruca, ela muda a roupa, mas não muda o rosto. Isso daí eu aprendi com o Paulo Diógenes. Ele disse, um artista ele pode mudar a peruca, mudar a roupa, mas o rosto nunca. Só dá uma melhorada. O Ícaro ele fez uma pergunta, e aí eu acho que dá para incluir essa pergunta no acontecimento, né, que teve com você. Fala assim, Vitor, já passou perrengue com figurinos, tipo, não chegar a tempo ou nome completo? E aí eu lembrei de uma história, né, que eu ouvi por acaso, passarinho verde me contou, que você perdeu uma mala de figurinos. Foi. Como é que foi isso? Fiquei sabendo que você ficou arrasado. Foi. Eu fui teatro disso, eu lembro que eu apresentava ainda na Divine, né? E teve uma pessoa que chegou para mim e disse assim, olha, eu gosto muito do seu personagem.
Uma vez eu passei em frente à Divine, você me viu do nada e deu um tchau assim pra mim. E eu me senti tão valorizado só por causa daquele tchau. Aí eu peguei e disse, que bom. E ele, olha, eu tenho uma empresa de eventos, de cerimoniais. Eu queria muito que você fizesse parte dessa empresa. Aí eu, que ótimo, aí ele pegou meu número e tudo, e eu cheguei a fazer o primeiro evento para ele lá no Beach Park. Ele fazia muito evento de formatura, ainda faz evento de formatura. E eu fiz lá perto do Beach Park, outro no Beach Park, perto do Beach Park. Eu lembro que coincidia muitas datas, eu estava apresentando na Divine e apresentando com ele. Saía do local, corria lá na Divine. Aí teve uma vez que ele chegou para mim e disse assim, Tabata, nós vamos fazer a formatura lá na Paraíba, de Souza, em Souza, lá na Paraíba. Formatura da enfermagem, da enfermagem. E eu mostrei todo o catálogo e eles querem você. Aí eu, tá ótimo, mas antes, lá no Vale do Jaguaribe, vai ter a festa dos professores de uma cidade lá no Vale do Jaguaribe. A gente faz o show lá e no dia seguinte, que é lá em Limoeiro do Norte. Sim. Perto de Limoeiro do Norte. Aí eu lembro que eu fui para Limoeiro, lá em Limoeiro do Norte, eu fui para essa cidade, fiz o show para os professores, voltei para Limoeiro do Norte e de lá nós fomos, de manhã nós partimos para Souza, na Paraíba. Aí eu lembro que quando eu levei uma mala com 5 figurinos, com 4 perucas, 5 figurinos, um tênis que eu tinha acabado de comprar, que eu não tinha nem usado, 3 roupas mesmo pessoais. E quando tinha acessórios? Tinha. Esse Pessoal, acho que até hoje é farta. Até hoje. O Vibrations desse tamanho. Que eu usava no show que eu fazia, que era Maria Bethânia, aquela música. Ainda bem que agora encontrei você. Aí eu puxava o pano grandão. Aí eu lembro que eu acordei pela manhã, tomei um banho, aí eu botei uma bermuda e uma camiseta e um chinelo. Aí na hora que a gente, porque íamos de carro e era muito calor, mesmo, o ar-condicionado não dava vencimento. E o carro tinha uma carroceria, uma carrocinha, um carrinho atrás, sim, onde era colocado tudo, a caçamba, onde era colocado tudo e amarrado. E botado, em vez de terem botado a minha mala lá embaixo, estava em cima. E eu lembro como se fosse hoje, a gente dentro do carro. E a gente passou por uma pontezinha que era lago de um lado, rio de um lado, rio do outro. E eu lembro que a gente escutou um barulho, e o carro passou assim, aí fomos. Aí no meio da estrada a gente parou para almoçar. Sim. Quando chega que eu pego e vou ao banheiro. Quando eu volto do banheiro, aí eu vejo a cara do pessoal assim de pânico. E eu, gente, o que foi? Isso a gente está ainda na metade do caminho. Então, gente, o que foi? Aí os meninos, tá acontecendo um negócio. E eu, o que foi? Não, peraí. Eu, cadê o fulano? Né? Ele foi ali, vem já. Fulano tinha ido até quase que com ele voltado e não achou essa mala. Quando ele chegou, eu estava botando a mala, caiu da carroceria. E o que? Eu fiquei só com a roupa do corpo. A minha sorte que eu tinha botado minha carteira. Eu tinha botado minha carteira dentro da mala, tirei da mala e botei no meu bolso. Se eu tivesse deixado, ia documento, ia tudo. Porque eu ia deixar minha carteira dentro da mala, tudo porque eu estava todo patrocinado por eles, né? Aí parecia uma luz, né? Aí quando nós chegamos lá em Souza, eu fui a viagem toda sem anestesia, sem acreditar. Quando cheguei em Souza, que eu desci do carro, eu fui olhar na carroceria e realmente não estava. Eu fiquei apavorado. Aí ele foi comigo no Banco do Nordeste que tinha lá, nos grupos de teatro que tinha lá para conseguir figurino, para comprar, para eu fazer o show, né? Lá de qualquer forma. Mas eu não tinha mais nem estilo, eu estava arrasado. Eu lembro de uma camiseta lilás e uma bermuda jeans e um chinelo. Eu tava assim, aquela coisa. E
E o rapaz pegou e disse assim, tá, você vai ter que ficar aqui até terminar a festa, e no dia seguinte a gente volta. Eu falei, eu não acredito não, ele é. Aí eu lembro que como foi à noite, o DJ Lio, que ele fazia parte também do cerimonial, ele me emprestou uma roupa dele, sapato dele e tudo, para eu ir para a festa. Eu fui para a festa, fiquei lá na festa, eu acabei fazendo amizade com todo mundo da festa, acabei fazendo o show desmontado. Eu assim, fiz o stand-up. Porque eu precisava daquele dinheiro. Aí o rapaz me pagou, e quando foi na mesma noite, eu disse, olha, eu tô chateado e tudo, e o cara chegou para mim e disse assim, Carlos, nós não vamos amanhã, porque já chamaram a gente para um outro evento aqui e eles querem essa mesma decoração e querem que tu apresente. Eu falei, não vou apresentar, vou embora. Aí o Lio foi comigo até a rodoviária, eu peguei o Guanabara lá e vim embora. Quando eu cheguei em casa aqui em Fortaleza, às 5 horas da manhã, eu cheguei em casa, estava todo mundo tomando café da manhã, às 7 horas. Aí todo mundo falou, cadê você? Eu falei, perdi, todo mundo ficou, não, de tudo. Aí eu não acredito não. Eu fiquei sem nem. E no final de semana seguinte, eu tinha show para fazer aqui em Fortaleza. E eu não tinha nada. Praticamente levei todos os meus figuras. Não tinha nada, as perucas, tudo. Eu lembro que eu fiquei apavorada. Aí a minha mãe, eu lembro que a mãe me dá R$20, a mãe me deu R$20 nesse dia. Eu vim no centro, comprei umas perucas nessas lojas japonesas. Uma peruca verde escorrida, o povo até me chamava de Gremlin no dia. Comprei uma roupa de Havaiana, essas Havaianas feitas material de plástico, pronto, e fui fazer um show. Aí vários artistas se sensibilizaram, me arranjaram outras roupas e tudo. O próprio Guilherme me deu outras roupas da Caiaque. E eu comecei a conseguir dinheiro e comprar. E graças a Deus, o dono dessa empresa, ele foi muito honesto comigo, ele chegou para mim e pediu para eu avaliar o prejuízo quanto deu. E eu falei um valor X e ele me pagou a mais. E até hoje Maria é uma pessoa maravilhosa comigo, ele ficou assim, triste, mas eu peguei e disse, olha, você não se culpe, porque nem eu nem você tivemos culpa. Foi uma fatalidade, e a gente não ia imaginar que isso fosse acontecer. Então eu vou falar de coisa alegre? Claro. Vamos lá. Qual foi o show que assim, que a Tabata mais gostou, que assim, deu um brilho? Tem algum específico que consiga lembrar de assim, esse dia ficou marcado? É ele. Na realidade, os artistas, eu em particular, para mim todo show é o melhor show. Porque não é fácil fazer humor para o público LGBT, isso não é fácil, porque além de humorista eu sou militante, né? Então eu sempre vejo o lado eu tenho medo do pejorativo, morro de medo do pejorativo. Eu acho que esse foi o grande diferencial para o público LGBT me aceitar como caricata, porque eu sou uma caricata que não ofende a orientação sexual nem o bem-estar de cada LGBT onde eu estou fazendo o show. Pelo contrário, eu sempre levo o melhor. Tanto que eu não gosto muito de contar piada quando eu faço show, o público LGBT, eu faço tiração, né? Que é justamente, eu vou nos locais, né? Vejo como é o movimento, chego numa sala, vejo como é o movimento da sala, eu vejo na boate, eu vejo como é o movimento do público dentro da boate, dentro do banheiro, dentro da queimão, dentro lá de vários ambientes, e eu crio situações de coisas que já fizeram ali, e eu digo que sou eu, estou falando, entendeu? É dessa forma que eu faço. E as pessoas acabam se identificando. Na pesquisa de ambiente. Porque acaba sendo uma coisa, assim, as pessoas que estão assistindo, elas não veem como ixi, Maria, isso é muito agressivo. Não, eu já passei por isso. Eu já vi, entendeu? É muito fácil, tipo, porque eu conto que eu estou dentro do Dark Moon, que é uma sala escura, dentro de boate, mas sala,
onde elas falam dos Desfeitos, negação. das feiras, né? Os meninos engagilam naquelas residências, o cheque, né? Aí, o que acontece? Eu sempre digo que eu estando aqui em Marte, chega uma do meio da Britney, tu tá aí? Aí eu digo, não, tem a Madonna. Aí ela chega, Britney, não, tá de folga. Eu já é uma brincadeira. Eu digo que tem a bicha Oscar, né? A bicha Oscar, eu digo que é uma travesti, que é a travesti. A travesti, quando ela entra no quarto escuro, né? Ela bota logo a mão assim nos peitos, o braço nos peitos. É para o povo não catar que é uma travesti dentro do quarto escuro. A povo fica só pegando da cintura para baixo, aí pensa que é um homem, né? Pensa, mas não é, que elas são mulheres, né? Aí na hora que ela chega, que ela faz assim, sabe garotinho, né? Então, nem mesmo. É um brinco, né? Tanto a travesti como eu digo, tem as bichas terroristas, né? As bichas terroristas, aquelas que entram daqui, mais jogam aqueles espirros de dragão, aquelas bombinhas que você olha, parece um tiroteio. As bichas terroristas, elas saem do lado, sai fumaça. Né? Isso brinca, mas nada contra, nem travesti, nem transforma, nem nada, porque graças a Deus eu tenho uma influência muito boa com elas, as trans. Eu admiro muito as travestis, porque foram elas que começaram o movimento LGBT no Brasil. Né? O público LGBT, as pessoas, até quem não é LGBT que está assistindo agora no nosso podcast, elas têm que saber que o movimento LGBT no Brasil ele surgiu pelas travestis. Então, foram as travestis que deram voz e vez ao movimento, foram as travestis que foram na TV mostrar a parte artística do movimento LGBT. Então, eu como caricato, eu reverencio as travestis, que foram elas que começaram, que elas que estão, queiram ou não queiram, vou falar, é de esquina, é de isso, aquilo, mas quando se fala em público LGBT, a primeira coisa que as pessoas veem logo em mente são as travestis. Assim, tá um luxo, tá escravo. Como foi que surgiu esse bordão? Eu desde de adolescente, eu sempre tive esse bordão comigo. Tá escândalo, tá um luxo. Sempre isso, sempre. Antigamente eu usava, tá meu bem, era assim, tá meu bem. E aí, sempre isso eu sempre carreguei comigo. Porque quando eu comecei a andar nas praias, nos pagodes, nas coisas, eu tinha uma mona que eu não era assumido no tempo, né? Já era morta de mulher, mas em casa não era assumido. Assim, a família sabia, mas nunca tinha chegado aqui. Olha só, né? E tinha um rapaz que era o Kiko, né? Que o Kiko ele dançava, tudo eu lembro que ele chegava no cantinho, aí, tá, meu bem. Aí eu peguei isso dele. Aí começou, tá escândalo, tá um luxo, tá escândalo, tá um luxo. E o assovio que eu faço, que é tá luxo, tá luxo, é de um artista, que é a Pautita Hans. A Pautita Hans, eu acho que vocês já devem ter visto em algum canto, que ela parece a Lacraia, aquele personagem da Lacraia. Ela usa umas faixas na cabeça, na gringa, sempre tá nos carnavais, nos pré-carnavais, em todos os locais. Aqui em Fortaleza, tudo que é festa ele tá. E ele sempre falou no natural dele assobiando, que é o Robson Alves, que é a Pautita Hans. E eu achava aquilo engraçado e falei, Pautita, eu posso usar esse teu assobio? Porque ela viu que eu fazia do mesmo jeito. Ela fala, tu faz igual a mim, por conta da separação desse diastema que eu tenho. Antes de eu começar a fazer a tábua, com uma semana eu fazer a tábua, eu fiz todo o processo para botar aparelho. Aí o dentista colocou um aparelho provisório e eu não conseguia assobiar. Aí foi quando a tábua surgiu, né? Eu não conseguia assobiar. Eu falei, não quero saber de aparelho, não. Cancelei tudo. Porque senão eu chegou e final, não quero. A tábua toma de conta de mim. Eu sou assim. Você está dizendo que é muito tímido, né? A tábua ela toma de conta. Ela tirou a minha identidade. A tábua tirou. É tanto que as pessoas não me veem como vida. Eu mesmo estava assim, as pessoas me veem como tábua. Vamos lá para mais uma pergunta. Vitor, você falou que
no começo você não tinha se assumido dos seus pais. Como é que foi essa revelação? Ai, Porque assim, eu faço essa pergunta porque dentro do mundo LGBTQIA+, sempre tem aquele que fica receoso de contar para a família. Eu mesmo tive essa preocupação de contar. Nunca cheguei a contar para minha mãe, na realidade. Né? Mas ela percebeu, foi vendo as situações, e aí foi porque ela sempre me mostrou ser muito preconceituosa, de certa forma. Né? Mas aí, depois que ela soube, ficou mais nítido, foi mais. Ela deu uma baixada de bola, ficou mais tranquila e acabou me aceitando. Né? Porque não tinha nem o que ela podia fazer. Né? E aí, assim, o nosso público está te ouvindo, né? Ouviu essa minha parte. E aí, como é que, para o Vitor, né, que em seguida virou Tabata, como é que foi essa aceitação? Eu nunca tinha me assumido, né? Desde criança, como eu disse no começo, né, que eu dançava muito e tudo no colégio, sempre fui alvo de escola, já passei por. Eu estudei numa escola pública, que eu vou citar o nome que eu não tenho vergonha, que se chama Joaquim Albano, que fica ali no Dionísio Torres, que foi a escola onde eu sofri mais preconceito na minha vida. Onde eu lembro, só pelo fato de eu ser LGBT. Eu lembro que quando chegava na hora do recreio, eu não saía da sala. Porque eu lembro que nessa escola, quando eu chegava para entrar na escola, no lado de fora eu era apedrejado, as pessoas jogavam pedra em mim. Eu chegou a acertar uma brita, aquelas pedrinhas pequenininhas, na minha cabeça, e eu não voltava para casa, ir para a sala, porque eu tinha que estudar, mas passei a tarde toda com dor de cabeça. E eu lembro que um dos episódios também, fora esse, foi que eu estava foi o motivo de eu ficar dentro da sala do recreio, porque no começo, quando eu saí para comprar a minha merenda, pegaram um cesto de lixo e botaram em mim. Me cobriram com um cesto de lixo. Eu tive que sair da escola porque eu causava um furor, só pelo fato de eu seguir eu coletando e viado, era horrível, era uma pressão psicológica. E se duvidar, boa parte desses alunos estão aqui no Brasil. E o que acontece? Eu venho de uma geração que o preconceito era muito grande. Sim. Eu nasci em 82, né? Então eu peguei a era do LGBT ser crítico. Uma criança LGBT, um adolescente LGBT e um adulto LGBT. Eu peguei pode até ter sido o final da pior fase, mas eu sofri muito preconceito enquanto criança. Então, por conta disso, eu lembro que eu chegava em casa e eu não podia dizer, porque eu não era assumido em casa, não era assumido de jeito nenhum. No bairro que eu morava, tinha uma rua que eu passava que o carro já Xuxa, ei, lá. Era uma forma que tinha de me tirar do sério. E eu tinha vergonha de poder passar com a minha família e o medo de gritar e eu ter que apanhar, né, por conta disso. E em casa eu não me assumia nem nada, eu tinha um pai altamente preconceituoso. Meu pai ainda é vivo, mas no tempo dele ele era altamente preconceituoso militar. E tinha uma irmã também que ela era altamente preconceituosa comigo. Tenho, né, uma irmã, mas hoje em dia já mudou. E eu tive que me assumir porque em 2005 eu fui lançado. Em 2006 eu tive um problema de leucemia. Eu não sabia que estava com leucemia. Eu comecei a adoecer, e eu fazendo exame de tudo e nada, não sabia o que eu tinha. Eu emagrecendo, fiz exame de tudo e nada. Hipertensão, diabetes, tudo eu fiz. Mas nunca passava pela minha cabeça que fosse uma leucemia. E eu já tive histórico na família de pessoas com câncer, mas de leucemia não. E quando eu me internei,
eu tive que fazer esse exame para saber se eu estava com leucemia. E aconteceu isso. E eu lembro que no tempo, eu tinha estava com dificuldade de emagrecer, eu estava com uma dificuldade muito grande de fazer o número 2. Eu tive que ir num infectologista, fui em vários infectologistas para fazer exame de HIV, porque todos achavam que eu estava com isso sem eu estar. E teve um infectologista que chegou para o meu pai e disse assim, eu só posso fazer o exame nele se ele disser para vocês o que ele é. Desse jeito, porque no tempo, a medicina há muito tempo, ela via LGBT como, como é que chamava? Isso aqui é de risco. Grupo de risco. Que isso, graças a Deus, já foi retirado, né? Era um homossexualismo. Mas mesmo depois que tiraram o homossexualismo, ainda a medicina via os LGBTs como grupo de risco. E a médica dele, eu lembro como fosse hoje, meu cara disse assim, ele é gay. Eu falei, ele é gay, doutora. A senhora quer saber se ele é gay? Aí eu olhei assim, Vitor, eu sempre soube, também sou e tudo, mas eu não gosto, mas você é meu filho, eu não vou deixar de amar você pelo que você é, não. Eu posso até não gostar, mas eu tenho que lhe aceitar a forma como você aceita ser. Né? A forma como você é. Aí pronto, aí daí, nunca meu pai me questionou assim, nunca me bateu por esse ser. Me bateu quando eu era criança, porque meu pai, quando eu nasci, fez a data, fez tudo que ele era. Um homem na família vai nascer, foi uma leite. Aí hoje em dia, graças a Deus, eu não tenho, devido à leucemia, eu não tenho mais. Né, fiz todo o tratamento, né, não precisei fazer quimioterapia mesmo, mas fiz o tratamento com 2 anos. Eu não ia mais poder fazer a tábua, eu voltei a fazer a tábua. E hoje em dia está tudo muito bem, obrigado. Ótimo. O pessoal escreve da tábua, mas eu tenho uma característica de tipo falar. Se eu estou falando com o ator, né, eu sempre puxo. Tanto faz, pode chamar tábua como vida. O Adilson. Do mesmo jeito. Falar, cara. Adilson Bonfim. Tábua, você já pensou em deixar o mundo do humor? Já pensei sim, devido todos os segmentos, pode ser artístico, no meio trabalhista, né, na empresa, sempre há algo que lhe faz diminuir. Né? Sempre tem as pessoas que estão ali com você, como tem é normal você despertar também raiva. Da mesma forma, porque o mundo não são só flores. A forma que tem pessoas que gostam de você, tem pessoas que não vão com a sua cara. Nesse meio eu já passei por muita coisa, não só esse negócio de roupa, mas eu já passei por muitos contratempos. E esses contratempos só me fizeram crescer. Porque muitas pessoas é porque tem coisas que eu não gosto de citar. Tipo, já aconteceu comigo de, numa certa boate, num certo palco, uma pessoa me escrachar no palco e as outras ficaram esperando o que era a minha reação. Sim. E eu não tive reação alguma, fiquei com raiva, chateado, fiquei com qualquer outra pessoa que se fala mal. Mas as pessoas chegavam para mim e diziam assim, tá, não puder fazer nada. Porque, para mim, palco não é lugar de lavar roupa suja, palco é para mostrar arte. Se eu vou brigar num palco, soltar piada para alguém no palco, eu prefiro brigar pela minha população LGBT e conscientizar as pessoas do que perder meu tempo batendo boca, porque fulano é assim, porque ciclano é assim, em cima de um palco.
Porque quem está numa boate, num teatro, num aniversário, parado para assistir um show, ele está para ver um show, está para ver um espetáculo, a pessoa está ali bebendo, se divertindo, saiu de casa para ter uma outra visão, mudar, sair do cotidiano. Não, eu seria um que eu não gostaria de sair da minha casa para ir para uma boate, me divertir e me deparar com a cena de uma pessoa falando mal de outra e sair do outro. Eu não ia, eu ia sair. Porque é um outro ambiente, pago. Eu sempre vi dessa forma, o contratante ele contrata para você mostrar seu show. Mesmo que você seja homenageado, que nesse dia foi uma homenagem, mesmo que você seja homenageado, mas isso não justifica, essas coisas não justificam. Se você não gosta de mim, chegue para mim e fale. Não use plateia para querer engrandecer uma coisa que só vai lhe fazer diminuir. Sim. Tem um ditado que fala, né? Se você fala. Não lembro o ditado, só para me ajudar. Se você fala de mim, só mostra quem você é. Claro. E outra coisa, eu fiquei tranquilo nesse dia porque quem me conhece sabe que eu não sou o que falou. Óbvio que teve pessoas que compraram a briga, né? Fizeram postagem no Facebook, Instagram, que até hoje nem comigo fala, nem nada. Mas pra mim nem influi nem contribui, porque uma coisa eu aprendi com o dono da boate de Vai, que é o Celso, né? Que é mais conhecido como Pérola, né? O dono da boate de Vai, ele sempre chegou pra mim e disse: olha, você não se preocupe com a artista que fala mal de você. Trate bem quem fala bem, a artista que fala bem de você. Agora você tem que colocar na sua cabeça que você tem que se preocupar com isso aqui, ó. Isso aqui, porque no dia que isso daqui não existir, você não existe mais. É o aplauso do público, é a consideração de quem paga para me assistir. É isso que você tem que se importar. Porque falar mal todo mundo fala. Sim, sempre vai ter aquele que vai Fala, todo mundo fala. Agora você. Tem pessoas que acham que o meu humor é um humor ultrapassado. Né? Eu já ouvi falar justamente de pessoas que não gostam que eu tinha que me reciclar, que eu tinha que ser isso, aquilo. Agora assim, cada artista tem sua forma de interpretar. Se eu acho que o meu personagem dessa forma, eu me sinto bem, eu vou continuar dele dessa forma. Se eu achar que ele tem que ser reciclado, eu vou reciclar ele. Isso cabe a mim, não é a outros artistas. É aquele esquema. A Tabata, ela está há tanto tempo aí que não tem. É time que está vencendo não se mexe. Claro. E a Tabata, por mais que tenha esse tempo, gente, se vocês forem assistir o show da Tabata, você ri demais, assim, é incrível, né? As interpretações. Eu tento. Tu acredita que eu faço os meus shows? Tem shows que eu não lembro de nada. Na Divine era uma coisa muito mágica. A Divine para mim foi uma faculdade, não foi uma escola, foi uma faculdade. Foi a Divine, o povo diz assim, o artista que faz o local, o local que faz o artista. A Divine e a Tabata foi uma balança com a mesma medida, mesmo peso. Porque eu tinha um conteúdo para mostrar dentro da boate que casava com a produção que a boate me proporcionava fazer. Me dava para fazer, porque eu tinha um conteúdo para mostrar na boate. A boate tinha um palco, tinha uma estrutura de iluminação, uma estrutura de som, tinha um camarim, tinha tudo, para que eu mostrasse, desenvolvesse o que eu fizesse, porque eu estava estudando para fazer ali. E eu tive uma sorte muito grande do Celso, né, que é o dono da Divine. Ele me ajudou muito, me deu muita pesquisa. Eu devo muito ao Celso. O Celso me ajudou bastante, entendeu? Bastante pro meio LGBT. Agora, para a Tabata Caricata, eu assistia muito o show de do Paulo Diógenes, ele me ajudou muito, porque a minha desenvoltura em cima do palco
eu aprendi muito com ele. Assim, porque eu fazia o intervalo dos shows do Paulo Diógenes. E ali eu aprendi muito do humor. Agora, dentro do ambiente LGBT, o Celso me ensinou bastante. Ele era o toque de Midas da casa. Certo. Para finalizar, vou só fazer mais a pergunta do Ícaro e aí depois a gente vai para aquele outro momentinho que a gente começou lá no começo. Certo? O Vitor perguntou, o Ícaro perguntou, Vitor, podemos esperar personagens novos criados por você? No momento, eu sempre acabo até meu amuleto. Eu não vejo outro personagem a não ser em mim, a não ser a Tábua. Eu faço a Shirley, né, que é a Shirley, né, que é a transformista. E depois eu vou te passar a foto para olhar, para tu ver, Shirley. Totalmente diferente. Mas eu me identifico muito com a Tábua. Assim como eu vejo o Paulo, Paulo Diógenes, tem vários outros personagens. Mas ele, a estrela dele é a Raimundinha. E eu não me vejo fazendo outro personagem no Ceará. Possa ser que surja. Eu sou sozinho. Eu não vou mentir. Tem muita gente que acha que tem toda uma produção. Eu sou a Tábata, eu sou a produção, eu sou o produtor, sou empresário, sou tudo. Não tenho assim, tenho as pessoas que me ajudam, né? Que agora na parte atual, uma pessoa que fez eu não perder o meu rebolado se chama Ailton Araújo, que ele é o promotor da Boate Valentina e o promotor do Romeu Hotel Sauna. Ele chegou para mim, eu lembro que quando a Divine fechou, ele chegou para mim e disse: você vai fazer show. Você vai fazer show. E ele é um outro estilo de promotor, de diretor artístico. Porque lá na Divine a gente levava a música, nos outros cantos a gente levava a música. Ele não, ele monta toda a música e diz: olha, você faça assim, assim, assim. Ele me dirige, entendeu? Hoje eu, no meio LGBT, tenho, além do meu profissional, das minhas ideias, assim, porque não é só a pessoa chegar e dizer: eu faço isso, eu também tenho que ter a capacidade de saber desenvolver aquilo ali do meu jeito, né? E ele para mim está sendo o meu toque de música, está sendo o meu diferencial. O Ailton está me ajudando demais. Um beijo para Ailton Araújo, que se Deus quiser a nossa parceria se estenda por muitos tempos. Então, assim, chegou aquele momento que todo mundo espera, todo mundo gosta. Esse podcast já está na 4ª temporada. Só nessa que a gente teve o apoio Big Brother, né? Se Deus quiser, vai bem mais temporadas. Pensou um Big Brother só de humoristas? Não, até a casa ria. É a casa. Ia ser muito massa. E aí é só nessa 4ª temporada que a gente conseguiu o apoio da Secult CE, né, pelo 12º edital de incentivo às artes. E agora, eles já sabiam, a Secult já sabia dessa história, de que a gente tem um momento que é o Piada Besta. Vixe Maria. Piada Besta é muito simples, muito fácil, assim, né? Só ser criativo. Mas o que acontece? Se por acaso você contar uma piada que for ruim, uma piada assim, besta mesmo, assim, que não tira graça, o que a gente vai fazer? A gente vai aplaudir. Mas se for contar uma piada muito boa, aquela piada que não se segura e dá pra rir, a gente vai vaiar. Agora eu quero ver como é que eu vou contar uma piada desse jeito. A gente vai vir a piada do Vitor, né? Vamos ver, é agora. É agora que eu vou. Qual a piada que eu conto? Eu não sei. Eu brinco muito. Eu acho que não tem como eu falei daquele coisa de estar aqui, um de estar aqui o outro, mas. Eu vou começar só pra deixar uma coisa. O pintinho pio.
Não, vamos lá. Respira. Chama a Tabata que é em você. A única piada do peixe que eu sei contar, que eu acho que eu jamais eu contaria no peixe, eu acho que toda criança sabe a piada do mãe meu. Não, nem eu. A minha é mais emocionante. Pois conte. O que o pato falou para a pata? Eu sei. Meio quatro. Você sabe o que é isso aqui? Você sabe o que é isso aqui? Não, É uma bicha morta, porque se ela tivesse viva, ela tava. Gente, e a gente vai finalizar aqui o nosso podcast, certo? Mas antes disso, eu quero agradecer, demais hoje a todos os empresários, a todos os contratantes que fazem a Tabata. Desde quando eu comecei, que foi na Termas Caliente, Gutenberg e Vitor, Termas Califórnia, que é o Cassiano Neto, Divine, que é o Celso Delmar, Via Centro Termas, que é o Jacques, que está na lá de cima, ao dono da Dragon Health Club, o seu Carlos, e tem outro que eu não estou lembrado aqui o nome, o dono da Termas 2000 também, eu não estou lembrado aqui o nome, desculpe, da Usina Club, que é o Gutenberg também, ai meu Deus, do Romeu Hotel Sauna, né, que é o Alexandre Teis, o Valentina Club, do Arena e o Autorama, que é que por incrível que pareça, eu já fiz show dele de cinema pornô, né? Eu já fiz show dele de cinema pornô. E o grande público, e também agradecer também, porque assim, a gente não citou tanto, mas a Tabata, ela tem uma importância muito grande no movimento LGBT, sim, né? Eu não sou só uma caricata que faz as pessoas rirem, eu sou uma caricata que luto pela causa LGBT. A Tabata também é madrinha da RNP, né, que é a Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV/AIDS, que eu faço questão de todo ano fazer show para essas pessoas, né, que para mim não são diferentes, são iguais a todos. E eu tento levar alegria todo final de ano para essas pessoas que passam o ano todo, que quem não sabe ou sabe o quanto é doloroso o tratamento, todo efeito colateral de medicação, isso, aquilo. E eu tento proporcionar dentro do Hospital São José, então lá dentro da RNP, um momento de alegria, fazer eles esquecerem um pouco o sofrimento do tratamento. Então isso eu não posso deixar de agradecer todas essas pessoas, agradecer as coordenadorias que acreditaram e apostaram no meu profissional, coordenadoria do Estado do Ceará, as pessoas de Orlando, coordenadoria da Prefeitura de Fortaleza, nas pessoas eu vou falar assim, de todas as coordenadorias, todas as pessoas que passaram, que foi o Orlando Lima, o Jorge Pinheiro, que foi através do Jorge Pinheiro que eu pude comandar paradas LGBTs, né? A parada LGBT aqui de Fortaleza, durante 3 anos, preparada e parada, ao Paulo Diógenes, a Andréa Rossati, quando era coordenadora do Estado, me levou para todo o interior do Estado, ao Narciso Júnior, a Michelle Bey, a Luiziane Lins, né, nossa deputada federal Luiziane Lins, que também me proporcionou muitas coisas. Eu estou com medo de esquecer, as pessoas morram de medo de esquecer, mas me desculpe se eu estiver esquecendo alguém, até Telegram animado, né, se preparar da mensagem, documentar todas essas pessoas. E ao dono da Junina São José, que é o Marciano Fonseca, que foi a primeira pessoa a acreditar no meu personagem, e a minha família, e principalmente a Deus. E sem ele eu não seria nada, né? Principalmente a Deus. Sem Deus, nós não somos nada nesse mundo. E agora agradecer a vocês, né? Agradecer a vocês. Antes de agradecer a gente, só fala como é que a gente faz para contratar a Tabata e como é que a gente faz para seguir.
@Tábua Diva do Riso. Você entra no Instagram, vai estar no nosso podcast, vai estar lá. @Tablata, Tablata, Tablata Diva do Riso. Tudo junto, Tablata Diva do Riso. Você bota lá no Instagram, aí lá você fala comigo no direct, que é o dia 145. Então no direct fala comigo. Eu esqueci de agradecer uma pessoa importantíssima. Pode agradecer, a gente tá de pé. Quero agradecer a Giovana Cardoso, que foi a primeira travesti que fez o movimento LGBT do Brasil. A Giovana Cardoso ela é conhecida e reconhecida mundialmente como a fundadora do movimento LGBT do Brasil. E foram 8 travestis, das 8, 5 eram nordestinas. E ela foi a pioneira. E eu sempre saio daqui todo ano, se Deus quiser, próximo mês, em setembro, eu estarei na jornada LGBT, já pela 5ª vez, na jornada nordestina LGBT, representando os artistas do Ceará e todo o movimento LGBT do Ceará, na parada LGBT de Picos, onde eu apresento todos os anos. Show. Lá no Piauí. Aí, viajado, né? Tá. Fui pro Rio de Janeiro também, aí foi escândalo, Rio de Janeiro. Vamos hoje. Gente, é isso. A gente te agradece o Grupo Crise, certo? Quem quiser nos seguir é @grupo.crise. No Instagram, a gente está vendo que tem vários seguidores seus. Já pode adicionar a gente também, viu? Vai ter outras entrevistas. E eu estou encarregado de fazer as entrevistas que sejam mais direcionadas às pessoas. Eu não gosto de dizer minorias, porque na realidade são maiorias. Eu sempre digo nas paradas que as pessoas acham que nós somos uma minoria insignificativa. Nós somos uma maioria significativa. Pois é. Né? E porque aí, você não precisa ser LGBTQIA+, para lutar contra a nossa causa. Porque quando a gente fala a nomenclatura LGBTQIA+, a gente não fala só das pessoas LGBTQIA+, a gente fala também das pessoas que não são LGBTQIA+, mas ajudam e contribuem para que a nossa população cresça. Sim. E aí agradecer a você por ter aceitado esse convite. Né? Eu senti que quando eu te chamei, né? Quando a gente planejou o podcast, eu disse assim, não, a gente precisa fazer com negros, com pessoas LGBTs, com trans, com uma inclusão, como é que se diz? Também inclusão eu acho um pouco... Mas se fala inclusão mesmo, a gente tem que incluir, a gente não pode segregar, a gente tem que agregar. Eu acho que tudo, quando se fala em podcast, né, quando se fala em entrevista, a gente se fala no plural, a gente não fala no singular. A gente tem que aderir todo o movimento, seja de pretos, de índios, de LGBT, de mulheres. Eu acho que todo mundo nesse país, infelizmente no Brasil, as pessoas têm que ser muito bombardeadas para poder sobreviver, porque mulheres diariamente são espancadas. LGBT, nós tivemos essa nossa conversa aqui, quantos LGBTs nesse momento sofreram algum tipo de preconceito ou morreram nesse momento, ninguém sabe. Quantas pessoas estão passando por dificuldade nesse momento, quantas mulheres estão sendo agredidas e não podem nem falar que estão sendo agredidas, quantas crianças têm sem ter nem noção do que estão apanhando nesse momento. Eu acho que tudo é significativo para um podcast. O podcast ele é momento de descontração, ele é momento de solidariedade, como ele também é momento de abraçar também as informações e as coisas também que as pessoas não querem escutar, elas têm que escutar também. Mais uma vez, obrigado, Vitor. Obrigado. Vitor Fitten. Mais uma vez, obrigado. E só lembrando, nosso podcast, dessa vez ele teve o apoio da Secretaria da Cultura do Ceará, né, através do 12º edital de incentivo às artes. E é isso, a gente fica por aqui. Eu agradeço demais. Vocês puderam conhecer um pouquinho da minha trajetória, porque é algo
tem coisas que, assim, o lado feliz é legal, agora tem muitas coisas que eu sou muito reservado, eu não gosto de contar e você conseguiu tirar algumas coisas de mim. Né? Eu não gosto muito de comentar, porque infelizmente nesse nosso meio, basta um detalhe que você fala, as pessoas já interpretam de uma forma absurda e você já... Mas a gente deixou muito claro aqui, né? São momentos que Eu passaram. esqueci de agradecer ao Willivan e o Vladimir do Onyx Dance do Top em Ceará, que dia 6 de agosto agora, vai ter no Teatro José de Alencar, o Top Gay Ceará, onde eu sou a apresentadora do evento, onde nós vamos escolher a representante do Ceará para o Miss Brasil Gay oficial em Juiz de Fora. O Top Gay Ceará é um concurso onde todas as candidatas são eleitas Misses de bairro, região metropolitana de Fortaleza, e a campeã representa o Ceará. E eu não posso deixar de registrar, porque o Willivan e o Vladimir, eu estou desde a primeira edição. Esse programa ele vai ficar disponível, certo? Para que as pessoas possam acompanhar em vídeo, né? E aí depois, só lá pra frente, quando a gente for fazer a postagem, que a gente vai colocar nas redes, no Spotify, Deezer, né? E compartilhar e divulgar. E mais uma vez, obrigado. E a gente fica para a próxima oportunidade. Essa é uma parte show. Eu vou ver se eu arrumo um tempinho para ir filmar, né? Não é desculpa para ir pra boate. Não é. Tem que ir pra boate. Olha, você que nunca foi na sauna, vai na sauna. Você que nunca foi na boate, vai no cinema, vai todo lugar, todo dia, toda hora. Né? Tem que ir, tem que se divertir. Pois é isso. Obrigado, pessoal. Tchau.